Temos um casal. Ô, meu querido, como vocês estão? Boa noite a Tá todos. gravando aí. Boa noite. Boa noite, irmão. Boa noite, Rodrigo. Alex. Boa noite, Alex. Paz e Boa Cristo. noite, a paz. Boa noite, Alex. Maria Boa Helena, noite. quem conhece De blusão, volta. suéter e casaco lá? Ei, Ô, João, Não, Deixei é a- aquela japona com pele aqui na gola. João, Pode continuar a conversa, eu deixei um pouco para rolar você mesmo. que aí. Nossa, Alex, só tá Boa na noite, Boa noite, Alex. Boa noite para todos. Como Boa vai, noite, Alex? Valdemir. Como vai? Bem, graças a Deus, tudo bem. A sua sala hoje vai encher, Alex. Porque Pois não é. tem, né? Vem todo mundo para Invadiu sua praia. Invadiu tá sua Cheio praia. de Temos conversador, tudo sabidinho aqui. Tô sabendo. Renato, ele tá num lugar bom. Vou No falar sul com o aqui, Enio Floripa. aí. Tem praia, É. clima bom. Tem. A parte boa do sul aqui tá com o Alex. Tá com estado aqui. Tá com estado. Ó, 40, aqui só tem 42 praias, só 42. Depois que o Alex foi para Floripa, até o Havaí melhorou, rapaz. Então, É verdade, é verdade. Não vai cair, não. É. Não, Boa noite a todos, irmãos. Boa. Boa noite, Renato. Noite. Boa noite, Giovanni. Boa noite, irmão. Marcelo Peterson. Boa noite, Luiz Quietinho ali, ó. Ô, Então, Reinaldo, Boa você não noite, tirou irmão. essa camisa ainda, aí não? Hã? Aqui, ó. Não tirou essa camisa ainda? Aí, ó. Segue o líder. Deve ter umas 40 camisas dessa aí, né? Toda vez que eu te encontro, você tá com essa camisa. 40 não, mas eu tenho 12. aí, Eu não tá, entendo, tá Rodrigo. explicado. Segunda pele, vocês não Rodrigo, entendem. eu não entendo os Catarina e o povo do Norte e Nordeste. Tudo torce para o Rio de Janeiro para São Paulo. Eles não têm time lá, vocês ainda? Não tem time. Eu sou paulista. Até, só mora em Blumenau, Eu então. sou paulistano, rapaz. Ah, bom, então só mora. Então. Ó, nasci lá no bairro do Pari, em São Paulo, capital. Então tá explicado aí. Tá explicado. Bairro de Parmeirense. O Alex também é Muito paulista, né, bem. Alex? Não. Eu nasci em Recife, mas vivi minha vida, a maior parte dela, em São Paulo. Alex é Guarani ou Ponte Preta, sei lá, um negócio assim. Simpatizante da Ponte Preta. ele Da falou macaca. bem, viveu em São Paulo, viveu, porque agora é aqui. Então, foi 12 anos na capital e 29 em Campinas. Na Agora é vice-capital, né? Não adianta. Agora Vice-capital, É Ao maior lado, que um monte de capital. pertinho da famosa Sandra. Arthur Nogueira. Ei, Sandra, como diz o Guga, agora o Alex é manezinho da praia, né? É isso que ele fala, o né? manezinho da ilha, Da ilha, Manezinho tá. da ilha. Morei na Manezinho da ilha ilha. já. Isso, manezinho da Já ilha. fui barriga verde, ilhéu. Também. Barriga verde, exatamente. Também, isso mesmo. Olha, Também, pessoal, mas também. irmãos e irmãs, é muito bom ter todos vocês aqui, que debandaram, né, do estudo do Enio Latorre. Então, depois, quando vocês voltarem para lá, fala bem da gente para ele, tá bom? Porque o Enio Eu vou me esforçar para falar. o Enio é gente boa, o Enio é muito legal. Alex, eu estou sempre contigo, toda segunda. Também é Alex, mas verdade, ele cara. fala bem de você também, viu? Eu sei. Eu quase toda semana eu bato um papo com o Enio. A gente sempre está conversando. Então, é um irmão muito Porque querido. tem muito estudo, o pessoal fica para um lado e para outro, né? Mas, pelo menos, o ponto é estudar, né? Exatamente. É isso aí. Exato. Também, Não tem problema Alex, nenhum. é um tal de viajar, que toda segunda-feira você está com a mala nas costas e Quase. a gente arruma. Boa noite, Alexa. Boa noite a cantinho que todos. tem- Boa noite. Mas então. o que Alex faz é o que o Senhor Jesus Cristo mandou, ide, Também. Todos nós. prega o Né? evangelho. Mas realmente assim, esses últimos meses eu tive algumas viagens mesmo, mas sempre relacionada à igreja aí, né? Trabalho com a igreja. Mas é verdade. Então, aí, quando a gente não vem, vai todo mundo pro Enio lá, sem problema nenhum. Né? Sim. É uma boa. Agora o Giovanni vai fazer esse intercâmbio para a gente aí. Quando tiver, eu já sei. Eu dou um toque pro Giovanni e ele já Mas dá o uma mão Reinaldo não vai, viu? O Reinaldo não vai. aí. Então.
Ele é fiel a você. Tá me colocando em maus lençóis aí, né? Não, é como o irmão falou. Graças a Deus que tem tantas... É porque ele é corintiano e ele é palmeirense, já viu, né? Aí pode ser. Mas graças a Deus que tem tantas opções, né, para estudar. O que importa é exatamente isso, coisa que a gente, num passado recente, não tinha, né? E agora a gente tem uma grande... Eu estou muito feliz de ver vários irmãos aqui, né? O Rodrigo está por aqui, o Delmar está ali também, Giane, né? O Valdo, fazia tempo que eu não vi o Valdo, Peterson, né? O grande Peterson, né? Então, assim, são vários irmãos aqui, irmãs. Então, que Deus abençoe a todos, viu? Muito bom a gente estar junto. Aqui, para quem não participou ainda, a gente tem aqui um ambiente para bater um papo com respeito, com consideração. A gente nesse bate-papo nós tratamos aí de vários temas, já tem alguns anos que a gente faz isso, né? E temos falado sobre costumes, temos falado sobre o impacto dos costumes, alguns costumes religiosos, outros que nós trazemos na nossa bagagem. Falamos na semana passada o impacto dos costumes na igreja, né, como congregação. Falamos sobre algumas divisões da Igreja de Cristo também, algumas delas originárias de observação de práticas e até de costumes também. Então, precisamos tomar muita cautela com essa questão. É um assunto muito importante para os nossos dias, tanto quanto era para o primeiro século, né? Ok? Então, nós vamos hoje bater um papo sobre algumas passagens bíblicas, aplicando-as a esse contexto do que foi questionado aqui na frase de hoje, né? Com relação à igreja, né? A mudança da igreja, ou seja, a igreja muda com o passar do tempo. E aí, com base nessa pergunta, dentro dessa conceito aí de doutrinas e de costumes, aí nós vamos bater um papo sobre isso, tá vendo? Vendo o que os irmãos pensam sobre isso. Mas antes da gente começar a entrar no assunto, vamos ter uma oração juntos. Aí também eu peço para você que feche o seu áudio, para que a gente possa fluir bem. E aí, uma parte a gente conduz aí a questão da apresentação e depois outra a gente abre para bater um papo, cada um expor ali, quem quiser expor, né, um questionamento, uma observação, enriquecer um pouco, fica bem à vontade, tá? Então, para você fechar o áudio, é só tocar aí no seu celular, ou se você tiver com desktop, com computador, você vai lá onde tem o microfonezinho, dá um toque nele que ele vai ficar vermelho, né? Aí, isso quer dizer que o seu áudio está fechado, né? Você fica à vontade se quiser ficar com a câmera fechada. Eu prefiro ficar sempre com a câmera aberta e ver as pessoas, né? Então, mas vou te dar uma dica. Se você geralmente deixa a câmera fechada, põe uma foto sua ali. Quando você fica fechado, mas a gente vê quem é e vê você, né? Conhece você, tá bom? Mas se puder deixar aberta, fique à vontade. É uma questão de preferência aí, tá bom? Eu vou pedir para o nosso irmão Rodrigo, meu quase xará, porque eu também sou Silveira, né? Então, fazer uma oração aí, que Deus nos guarde a mente e o coração. Vamos orar, Alex. Bom te ver, meu irmão. Bom te ver. Oremos. Senhor Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, o Senhor que criou tudo que existe, os céus, os mares e tudo que neles há. Neste momento, ó Pai, eis os teus filhos, tuas filhas, ó Pai, e alguns convidados que estão aqui, ó Pai, para estudar a tua palavra, para entender um pouco mais sobre as tuas coisas, Senhor. E nós estamos certos, ó Pai, que o Senhor nos conduzirá, ó Pai, através das Escrituras Sagradas, através do teu instrumento, nosso professor Alex. Queremos, ó Pai, também, Senhor, te agradecer, Senhor, por podermos, ó Pai, nos reunir com essa liberdade de falar das coisas santas, ó Pai, das coisas que realmente importam, das coisas eternas, ó Pai, e, ao mesmo tempo, matar um pouquinho da saudade que nós temos uns dos outros, ó Pai, celebrar a amizade, a união
e a comunhão através do teu Santo Espírito. É em nome de Jesus que queremos te agradecer por todas estas coisas. Amém. 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 Muito bem. Eu vou colocar aqui, como eu sempre faço, aqui o Reinaldo como nosso co-anfitrião. Reinaldo, se cair a internet ou algo assim, aí você me dá aquele apoio, tá certo? Beleza. Muito obrigado. Pois bem, a semana passada nós falamos a respeito de algumas divisões que aconteceram, né, momentos críticos na história da Igreja de Cristo recente no Brasil. Recente porque nós pegamos ali, a partir de 61, quando chegou a primeira equipe missionária aqui no Brasil, embora tenham chegado pelo menos a 2 outros registros de pessoas que vieram da Igreja de Cristo antes de 61, para pregar o evangelho aqui, sobretudo lá no Nordeste do Brasil, mas nós pegamos ali a partir daquele momento histórico de 61, quando chegam as 12 famílias, mais o Alan Dutton, que ainda era solteiro quando veio com aquela equipe, né? E de lá para cá, muita coisa mudou na igreja, né? E vamos falar um pouco hoje sobre essas questões aí que estão relacionadas à mudança na igreja. E aí nós falamos, então, sobre algumas divisões que aconteceram, né? Não vou introduzir aquela aula toda, né? Mas aquele bate-papo todo, porque está gravado lá no canal aí do YouTube do Centro de Estudos Bíblicos em Florianópolis, Igreja de Cristo em Florianópolis. Mas nós tivemos de lá para cá, aqui no Brasil, uma divisão que se instalou no norte do país, só para pontuar aqui, né? Conhecido como Igreja de Cristo Instrumental, os discípulos, em Belém, né? Há 2 missionários, o Sanders e o Baylis, David Baylis, e eles então se separaram, né? O Sanders foi para Goiânia e estabeleceu a Igreja de Cristo nesse conceito instrumental lá em Goiânia, prosperou, cresceu muito mais que Baylis lá em Belém, mas ao mesmo tempo, com a abertura que eles deram à doutrina que eles mesmos estavam defendendo, não só de instrumento musical, mas uns outros detalhes também, mas por vários anos se mantiveram ainda muito respeitosos. Alguns irmãos, por exemplo, da Igreja de Cristo do Sudeste, quando ia para lá, eles não usavam instrumentos no culto e assim por diante. Mas se você entrar lá na internet e colocar Igreja de Cristo, por exemplo, em Goiânia, você vai ver lá vai ver o site e vai ver várias informações e tudo sobre essa Igreja de Cristo instrumental, que hoje a de Goiânia é muito grande, em várias cidades, tem vários estados do Brasil, aqui tem, em São Paulo tem várias também, em vários estados do Brasil ela ocorre, né? Mas pentecostalizou, criaram uma liga de pastores e pastoras, aderiram ao estilo mais moderno aí do mundo pós-moderno, do mundo evangélico, né? Estilo essas igrejas Sara Nossa Terra, estilo Hillsong, e com músicas e tal, a igreja, algumas todas pintadas de preto, jogo de luz, coreografia, enfim. Alguns irmãos aí, eu creio que já viram, né, esse estilo. Então, enquanto que a do norte, lá em Belém, ficou um pouco mais conservadora. Depois nós tivemos aí a chegada com o Dennis Allen, do que lá nos Estados Unidos eles são chamados de anticooperadores, né? Então, são irmãos, a Igreja de Cristo, né, eram irmãos que decidiram causar uma cisão lá nos Estados Unidos por algumas questões de percepção que eles entendem como sã doutrina. Por exemplo, não usa instrumento, mas não pode levar ceia para alguém que está hospitalizado, porque é ceia para tomar todo mundo junto, em comunhão, não pode usar o prédio para celebrações de aniversário, festas, jantares, almoços, reunião de casais com comes e bebes, não pode ter cozinha no prédio, não pode usar o dinheiro da igreja local para ajudar um orfanato ou uma outra congregação, isso só os irmãos podem fazer individualmente, mas não a congregação, o dinheiro da igreja não. Então, são questões que, do nosso ponto de vista, uma congregação pode decidir isso, mas exigir que todas as congregações pensem como aquela congregação é diferente. Então, se uma congregação, por exemplo, quiser
que o culto seja às 6 horas da tarde, e os irmãos ali decidirem isso, eles têm liberdade para decidir. Agora, dizer que todas as igrejas de Cristo têm que ter o culto às 6 horas da tarde, aí é uma questão problemática, né? Então, a questão é essa. A questão é que, geralmente, o caminho que se trilha quando se chega a esse tradicionalismo, ou a esse liberalismo, quer seja uma ou outra ponta do extremo, é que logo estas coisas começam a se sedimentar e viram como se fosse sã doutrina, né? Por exemplo, se talvez até na congregação que você frequenta mesmo, se um dia você chegar lá e os bancos estiverem arrumados em forma de escama de peixe, né, você fique muito chocado, porque já acostumou com os bancos naquela posição. E nós somos, como somos, na maioria, né, nós somos tradicionalistas, você acostumou com uma coisa, se mudar aquela coisa, mesmo que ela não seja sã doutrina, isso já incomoda. E aí é que tem uma série de problemas em relação a esses pêndulos, né? Aí o outro, por exemplo, um outro movimento que aconteceu também foi o movimento da igreja nas casas, nada contra a igreja se reunir em casa, ou começar em casa, ou ser uma igreja na casa, isso não é o problema, como também não é o problema se reunir num prédio próprio, alugado, emprestado, debaixo de uma árvore. Para nós cristãos, a nossa identidade não está relacionada ao local, né, onde nós nos reunimos. Mas o problema é que, por conta de alguns incentivos, né, e que alguns atribuem ao Brian Bost, por exemplo, com relação à militância de só se reunir em casa e se atacar a questão de se reunir em prédio, criou que alguns irmãos ficaram radicais demais, né? Ficaram em excesso, ao ponto de, por exemplo, estarem numa cidade onde os irmãos se reúnem no prédio e aquele irmão não vai congregar, não porque ele não poderia, porque ele decidiu não ir, porque não é uma casa. Então, só se reúne se for em casa. E pregam contra congregações que decidiram, por exemplo, comprar um prédio ou alugar um prédio, seja lá como for, não é? Então, essa questão de costumes, e aí nós falamos já também sobre costumes religiosos que quando pessoas se tornam cristãs, no ponto de vista da Igreja de Cristo, que é simplesmente seguir a palavra, embora não seja tão simples, né, mas ser simplesmente cristão porque é o conceito de seguir apenas Jesus por meio da palavra. Agora, viver o cristianismo nessa pureza, isso é difícil, basta você ler o Novo Testamento, você vai ver como que já nas barbas de Paulo, né, ou dos apóstolos ali, eles precisaram escrever um monte de cartas exatamente para chamar a atenção da própria igreja, não tinha nem denominação naquela época, com relação a eles se desviarem, a quererem controlar, a querer ir para um lado ou para o outro. Então, isso tudo está posto no Novo Testamento para a gente aprender. Inclusive, em Efésios 4, a partir do versículo 11, né, indo até o trecho do 15, quando o apóstolo Paulo ele vai dizer qual é a função da liderança ou dos guias espirituais da igreja, né? E ali ele vai citar os guias espirituais, sendo os apóstolos, os pastores, os evangelistas, né, os profetas, pregadores e os mestres, 5 categorias ali de funções de pessoas que receberam de Jesus a responsabilidade de conduzir o rebanho dele, de Jesus. E aí, para todos estes, os apóstolos não eram diferentes, Paulo revela que Jesus constituiu na igreja com o objetivo que essas pessoas ensinassem Jesus aos membros, aos santos, para que eles pudessem ser aperfeiçoados, amadurecidos, crescessem no pleno conhecimento de Jesus Cristo, que eles pudessem se tornar pessoas maduras, que os membros da igreja pudessem desenvolver seus ministérios, suas áreas de serviço, e que eles não fossem mais levados por qualquer vento de doutrina, não é? Mas crescessem coesos, todos. Então, a função primordial de todos os tipos de guias ou de liderança estabelecida por Jesus na igreja, num primeiro momento, o que todas elas têm em comum? Elas têm em comum ensinar Jesus para a membresia.
com o objetivo de que essas pessoas amadureçam no conhecimento de Jesus Cristo, cresçam nesse conhecimento, desenvolvam seus ministérios e não sejam mais levados por qualquer vento de doutrina. Esse vento de doutrina, às vezes, ele é muito sutil. E um fenômeno que acontece com a Igreja de Cristo, não um fenômeno, na verdade, né? É uma bênção. Uma das metodologias que foi introduzida para ensinar a Bíblia para a população, isso antes de qualquer igreja do mundo religioso cristão, foi a Igreja de Cristo, no sentido de implantar o sistema de escola da Bíblia gratuita para qualquer pessoa estudar a Bíblia. Quando aquela equipe de 61 chegou aqui, eles também, vários deles fizeram isso, né? Eu fui professor de uma escola da Bíblia em Santo Amaro, ali no final dos anos 80, início dos anos 90, ali, meados, né, dos anos 80, o irmão Severino, que hoje está lá na igreja em Camburu, se não me engano, em Curitiba, em Londrina, né? Ele era um dos professores lá também, e se dava aula de inglês e aula bíblica, né, de graça, na Escola da Bíblia. E a Escola da Bíblia, essa metodologia se espalhou pelo Brasil lá nos anos 80, ali. E antes disso era a rádio, né? A Igreja de Cristo foi a segunda. Alguém ali está com a Igreja de Cristo, ela foi a segunda igreja no Brasil, não católica, né? A segunda igreja no Brasil a ter concessão para ter rádio, programa de rádio. E o programa Abra Sua Bíblia ainda circula por aí, as gravações com o irmão João Penise e alguns outros irmãos brasileiros e missionários que... mas João Penise era o locutor, era o professor. Só no sul de Minas tinha cerca de 10 mil pessoas estudando as Escrituras, né? Um irmão tinha um aviãozinho que eles viajavam por todo o interior ali de Minas, São Paulo, indo até as cidades, né, para batizar pessoas, e fez muito sucesso na pregação do evangelho. Só que naquela época o público era católico, né? Era mais católico. Com o tempo, o Brasil começou a mudar o seu perfil. Hoje, cerca de 40% dos religiosos do Brasil são de igrejas evangélicas. O Brasil hoje tem um perfil muito diferente daqueles anos 70, 80, até 60, aquelas primeiras décadas que chegaram os missionários aqui. E com essa história mudando, né, hoje as escolas da Bíblia, ela tem poucos católicos. Todas as escolas da Bíblia que eu conheço, que eu converso com as pessoas que estão lá, eu já dei aula, a grande maioria são evangélicos, de várias denominações, que estão procurando exatamente aquilo que a liderança da igreja local deveria dar, que eles estão procurando o quê? Conhecimento da palavra. Eles estão querendo, sinceramente, conhecerem melhor. É verdade que uma pequena minoria são aqueles que querem títulos, né, para poder exercer alguma coisa nas igrejas que estão, mas a maioria são pessoas em busca de conhecimento, conhecida a verdade. E as escolas da Bíblia têm tido muito êxito em evangelizar pessoas que já foram, entre aspas, evangelizadas, né? Então, com isso, nós mudamos o perfil. Então, os estudos bíblicos, até meados dos anos 90, eles eram muito voltados para o católico. Se estudava muito a respeito do catolicismo, de idolatria, de uma série de temas que estavam mais envolvidos a pessoas que eram membros da Igreja Católica, né? E havia também um forte ensino, principalmente daquela equipe que também criaram o Instituto Bíblico, né, em São Paulo, o Álvaro Pestana, eu, João Cruz e tantos, né? Seu Abramo Lucarelli foi já falecido, foi aluno do primeiro Instituto Bíblico, né, formado. Hoje tem algumas escolas de treinamento, né, de ensino, mas na época, por alguns anos, até os anos, ali, meados dos anos 80, era o Instituto Bíblico que ficava em São Paulo. Então, não só aquela equipe,
mas também vários que foram ensinados por aquela equipe, tiveram eles como professores, tinham um zelo muito grande pela sã doutrina. Então, era muito comum nas igrejas de Cristo, que é uma igreja que estuda muito a Bíblia, eu creio que a maioria de nós que estamos aqui, se fôssemos contabilizar as horas que você já passou estudando a Bíblia em escola dominical, culto, curso e tudo mais, você já seria um PhD, né? Pós-doutorado, pós-doc, porque são muitas horas. Eu não sei a prática, eu não sei como fica a prática, né? Às vezes a pessoa estuda 10, 20 anos a Bíblia lá, mas não sabe dar um estudo bíblico sobre o que é o batismo para uma pessoa que não é convertida. Isso é uma anomalia de crescimento, né? É para se ter a ideia de que a liderança ensina para que os irmãos possam se desenvolver e ensinar, não é? Mas às vezes acontece sim de ter vários irmãos e irmãs que estão na igreja, são decanos na igreja, mas não têm habilidade para dar um estudo bíblico simples às vezes, né? Por vergonha, seja lá como for. Mas enfim, por que eu estou falando tudo isso? Porque se naquele momento histórico a igreja tinha uma resposta bíblica para a religião dominante no país, que era o catolicismo, o foco maior, e um pouco do espiritismo, com o tempo, a partir dos anos 80, esse quadro, esse perfil começa a mudar com as igrejas novas, né? As igrejas brasileiras, vamos dizer assim. Então, aquelas igrejas batista, metodista, presbiteriana, né, episcopal, Assembleia de Deus, que vieram dos Estados Unidos, que era o país que mais mandava missionários aqui no Brasil, elas começaram a ter dissidentes, começaram a ter divisões. E essas pessoas, saindo dessas igrejas, alguns começaram igrejas usando até o mesmo nome. Por exemplo, as Assembleias de Deus perderam, há alguns anos atrás, um processo em que eles não queriam que as igrejas usassem o termo Assembleia de Deus quando elas não eram ligadas à Assembleia de Deus, mas eram de pessoas que saíram da Assembleia e fundaram uma igreja lá e colocaram o nome Assembleia de Deus da Nova Esperança, né? Então, não tinha nada a ver com a Assembleia de Deus originária, né? Mas eles perderam. E assim os batistas, os metodistas, têm muitas, hoje, subdivisões destas divisões que são oriundas ali do protestantismo da Idade Média, ali perto do final da Idade Média, com a Reforma, né? E aí, aqui no Brasil, então, começaram a também uma outra linha de dissidentes a fundar as suas próprias igrejas, né? A própria Igreja Universal, o Edir Macedo, ele frequentou uma época aí o espiritismo, o baixo espiritismo, depois se converteu numa igreja que só tinha uma igrejinha lá, e ele, no Rio de Janeiro, ele chegou a ser também ali um obreiro, tal, depois ele saiu e aí ele funda, junto com o cunhado dele, né, a Universal. Não deu muito certo no início aquilo, e aí o R.R. Soares fundou a Igreja da Graça. Depois Esteban Hernandes fundou a igreja Renascer em Cristo. Bispo Rodovaldo fundou a Igreja Sara Nossa Terra. Depois tem um outro aí que fundou a Videira. Bom, e aí aí as igrejas começaram a se proliferar, né? Da Universal saiu do Mundial do Reino de Deus, da Mundial saiu a Plenitude com o Eduardo Duque, ali, Agenor Duque. E assim vai. Então, e hoje nós estamos numa proporção de crescimento divisório tão grande. E o que isso tem a ver conosco? Tem muito a ver conosco. Porque hoje, diferente daquela época lá dos anos 70, 80, você tem igrejas que têm cadeias de rádio, tem programas em tudo quanto é televisão, o acesso ficou muito fácil, simples, rápido. E muitos de nós, da Igreja do Senhor, eu fico triste em dizer isso, mas é uma realidade, nos alimentamos até, eu não me alimento, mas se alimentam desses ensinos, até admiram, não é? Essas pessoas, esses homens, né? Às vezes também pregadoras e assim por diante. E isso é um grande perigo, né?
Eu sei que talvez alguns aqui podem discordar disso, mas nós vamos ver os textos bíblicos a respeito de instruções e também de alertas que Jesus e os apóstolos deram para a própria igreja, quando da igreja se levantavam pessoas fazendo ou falando coisas que fossem contrárias à sã doutrina. Quanto mais hoje, que são milhares de igrejas no Brasil, não é? Se dizendo cristãs. Então, nós precisamos voltar às Escrituras, observando essas instruções, para não sermos nós seduzidos como um peixe sendo fisgado por conta da sede e da fome de aprender. Não é? Precisamos tomar muito cuidado, mesmo. Vou dar um exemplo típico disso, mas antes de dar esse exemplo, o conceito, então, aqui, que eu estou querendo estabelecer, é o seguinte: nós somos cristãos dentro de um conceito bíblico fundamental, que é sã doutrina. Nós cremos, independente se um grupo de pessoas passa a se reunir a partir de hoje como igreja, nós entendemos claramente que essas pessoas não fundaram a igreja. Elas podem ter fundado aquela congregação, que é, historicamente, quando aquele grupo passou a se reunir. Beleza. Agora, fundar a igreja, não. A igreja foi fundada por Jesus Cristo, isso é uma máxima nossa em relação à Bíblia. Então, ela começou com Jesus Cristo, ele é o dono. Nós sabemos a data que isso aconteceu, foi ano 33 da nossa era, da era cristã, se quiser chamar assim. Nós sabemos o lugar onde a igreja começou, foi em Jerusalém. E nós sabemos que essa igreja se rege pela sã doutrina e pelos ensinos coligados à sã doutrina, que não necessariamente é uma sã doutrina, mas são conceitos, né, que nós tiramos diretamente do Novo Testamento. Nós entendemos e praticamos que qualquer prática que a igreja tenha como congregação, ou nós como indivíduos, deve estar estabelecida, fundamentada, dentro desses critérios de sã doutrina ou de conceitos de ensino que a gente vai na Bíblia e estuda. Então, a nossa fé ela é pautada na obediência à palavra, ponto. Cremos que Jesus faz milagre hoje? Sim. Cremos que o Espírito Santo é o poder de Deus e que ele atua hoje? Sim. Mas nós claramente entendemos que a igreja, no primeiro século, passou por uma transição em que os dons sobrenaturais foram permitidos, dados com consciência, com a anuência e mandamento de Deus e Jesus Cristo, para que o Espírito Santo atuasse daquela forma, até que o Novo Testamento e, consequentemente, as últimas pessoas que receberam a imposição de mão morressem, e a partir daí, então, nós temos a oração e podemos orar pelas pessoas, elas podem ficar curadas e ter milagre do mesmo jeito, mas não daquela forma, daquele modelo, não é? E nós vamos, então, estabelecer tudo com critério de estudar no Novo Testamento, cada tema, cada assunto, e ficarmos o mais próximo possível da verdade, quando não estabelecido claramente o mandamento. Então, nós temos esse conceito, ok? No entanto, o fato de hoje o comportamento religioso ter mudado, nós temos várias igrejas com estilos diferentes de todo tipo de sorte de coisa espiritual, desde a música, a vestimenta, tudo, né? Temos pessoas que são muito eloquentes e são populares, e acesso fácil a essas pessoas por essas mídias. Muitos irmãos e irmãs nossas, cristãos, por essa proximidade, e às vezes até afirmando que nós não devemos julgar, mas sem entendimento, porque quando Jesus diz que nós não devemos julgar, ele está dizendo o julgamento condenatório. Realmente, nenhum de nós podemos condenar ninguém, dizendo a ela que ela vai para o céu ou para o inferno. No caso de condenação, é para o inferno, porque isso não é área nem minha nem sua, é do Senhor, né? Inclusive, o próprio Jesus disse, quando ele estava entre nós, que ele mesmo não veio para julgar ninguém. A quem o julgue a palavra, o julgará lá no último dia. Né? Então, essa área não é nossa. Agora, julgamento analítico, isso nós temos autorização expressa de Jesus Cristo e dos apóstolos para confirmar se a palavra que estão nos dizendo bate com a palavra
que ele disse. E é isso que nós vemos tratando nesses bate-papos. Entendeu bem? Tá tranquilo? Beleza, então. Então, dito isto, para a gente contextualizar, né, tudo que nós estamos falando aqui, bem, a gente vê já de cara no Novo Testamento que lá, com os apóstolos vivos, já tinha um monte de gente pisando na bola, sinceramente ou não. Tinha pessoas com segunda intenção que estavam lá com interesse em dinheiro, com interesse em poder, em status, em controle, dominação. E nós vemos os apóstolos, o próprio Jesus escrevendo, mas os apóstolos, sobretudo, escrevendo para pessoas que estavam querendo desvirtuar a igreja já naquela época, não é? Ainda não tínhamos nem ainda divisões ali, no sentido como temos hoje, mas já a cama já estava pronta ali. E as previsões futuras com relação ao que aconteceria eram previsões claras, né? Profecias claras de que a coisa ia piorar, não ia melhorar, não. Ia piorar mesmo. E aí as últimas cartas que nós temos de Jesus, dirigidas às igrejas, Jesus não escreveu, mas ele ditou, né? Quem escreveu foi João, que são as 7 cartas às igrejas do Apocalipse, lá da Ásia Menor. Na maioria daquelas congregações ali, você vai ver que Jesus já está descendo também a lenha, né? No sentido de que já estavam também se desvirtuando, e Jesus está dando o alerta, né? Como os profetas faziam. Olha, vocês têm aí aqueles que gostam da doutrina de Balaão, dos Nicolaítas, da Jezabel, vocês estão fazendo isso, caíram nisso, naquilo outro e tal, e se vocês não se arrependerem, eu vou remover o candeeiro, eu vou vomitar vocês e tal. Então, esse tipo de mensagem, ou seja, as últimas cartas escritas foram ditadas por Jesus a igrejas, os ensinos mais, vamos dizer assim, mais recentes, desde quando o Novo Testamento começou a ser escrito, para nós, os mais recentes são esses, né? Ali do final do primeiro século. Ainda são sobre alertas, para tomar cuidado, porque senão Jesus ia remover aquela igreja, embora ela pudesse até dizer que a igreja, se chamar igreja, mas algumas delas, ou uma delas estava morta, por exemplo. Você diz que é vivo, mas está morto já. Então, isso é radical, ok? Essa mensagem que eu estou falando aqui, hoje, é radical. Você será chamado de biblista, radical, xiita espiritual, né? Terrorista espiritual, sem misericórdia, que você julga as pessoas, as igrejas, né? E tal. Como se o ecumenismo religioso, como se aceitar qualquer um que fala de Jesus fosse a ordem que está vigindo hoje. Se é isso, então nós entendemos completamente errado a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Então, veja bem, nós estamos evangelizando muitas pessoas de muitas denominações, e se é verdade que nós somos mais uma dessas denominações, então por que estamos evangelizando-as? Por quê? Qual o sentido? Já tem Jesus? Só para mudar de igreja? A salvação não está envolvida nisso. Entende a problemática aqui? Agora, qual é o problema que temos com isso? O problema é que quando nós deixamos de perseverar na pureza do entendimento, ou na busca da pureza do entendimento da verdade, estudando o Novo Testamento, a igreja, Jesus e nós, nós corremos o risco de, tendo estas pessoas bem-vindas e irmãos nossos na igreja, mas trazendo eles uma bagagem de costumes religiosos, de entendimento errado da palavra, às vezes por maldade, mas na maioria das vezes por sinceridade, podem trazer sérios problemas nas congregações, nas igrejas. Ok? Então, você pode ter irmãos com 10, 15, 20, 30 anos de cristianismo e, de repente, ele aparece com uma visão renovada de algo
que já está pacificado claramente na palavra de Deus, no Novo Testamento, como, por exemplo, não há necessidade de ser batizado, que a adoração, para nós, pode ser com instrumento musical sem problema nenhum, e se você julgar isso, que você acha que isso vai... Não, isso não é problema nenhum. Que isso, né? Tal. Bom, ou afirmar que, no contexto de conduzir as reuniões públicas e espirituais da igreja, as mulheres podem conduzir, e não estou falando aqui de uma questão de machismo, eu já falei para vários irmãos e irmãs que eu, Alex Soares, eu não teria problema nenhum com mulheres pregando ou sendo pastoras e tal. No entanto, né, eu não sou dono da igreja, nem sou Deus. Então, quando Deus fala algo que eu penso diferente, eu fico com ele. E aí é uma área que eu vou negar a mim mesmo. Então, é muito claro que, no Novo Testamento, a condução das partes das reuniões públicas e espirituais da igreja, segundo Deus, isso é mandamento, função de homem, né? Leia lá 1 Coríntios 14, você vai ver que o apóstolo Paulo deixa muito claro que é mandamento do Senhor. E eu tenho estudado isso com inúmeros evangélicos de várias denominações, e até agora nenhum deles, depois de estudado bem o texto dentro do seu contexto, contradisse. Ele não aceitou, mas não contradisse. Né? Não quis para a vida dele, mas não contradisse. Então, o que nós estamos falando é isso. A igreja do Senhor Jesus Cristo, com o passar do tempo, ela muda? Então, está lançada a pergunta, está feita aí o pano de fundo para guiar a mente da gente, e eu gostaria de ouvir algumas pessoas, né? Qual é a sua concepção sobre isso? Quem gostaria de falar? Se quiser levantar a mãozinha ali, o nosso Alex, irmão vai me ajudar aqui, o Reinaldo. Oi, Reinaldo. Tinha uma irmã com a mão levantada. No quadro está escrito Adriana e Vitória. Ok, muito E agora obrigado. tem outro irmão que ergueu ali também. Tá bom, então vamos, Adriana. Boa noite, irmão. Boa noite, fiquei com uma Adriana. dúvida. Sim. O senhor acabou de dizer que Jesus não veio para julgar, nem para condenar. Como eu vou pregar um evangelho de arrependimento se eu não sinalizo para o outro que, se ele não se arrepender, ele vai cair em condenação? Então, exatamente isso, porque se você ou eu começarmos ensinando a pessoa que ela está condenada, então não tem mais solução para ela, né? Então, Jesus não veio condenar ninguém, ele não condenou a mulher adúltera, mas ele disse para ela, não peques mais. Então, o que nós vamos falar para as pessoas é o que Jesus disse, é que ele veio trazer o livramento para as consequências do pecado, que é a morte eterna, e que, neste momento, nós não estamos sob condenação, nós estamos sob a graça. Ele aceita, ele está disposto, por amor, a aceitar qualquer um de nós, independente de nossa condição. E aí, sim, pregamos que um dia haverá o acerto, naquele dia, e assim, naquele dia, será chamado de dia do juízo, ou dia da condenação. Então, por enquanto, a pregação é de salvação. É uma salvação do quê? Do pecado. A pessoa aceita ou não. Mas a questão da aplicação da condenação só naquele dia. Então, nós não podemos dizer para as pessoas que elas estão condenadas. Jesus, ele afirmou categoricamente que se a gente fizer esse tipo de juízo, nós teremos um juízo redobrado, recalcado, sacudido, não é? Essa é a tônica. A tônica é que nós pregamos que uma consequência de não aceitar Jesus Cristo é, sim, ser condenado, mas vamos colocar os pingos nos is. Condenado pela palavra dele, por ele, naquele dia. Ok? Então, faz parte o ensino da condenação. Lembra em João capítulo 16? O Espírito convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, a conversão, ela vai tratar do pecado da gente, vai tratar da justiça, que é a vontade de Deus, ir para o céu, e vai tratar da condenação, que o príncipe desse mundo já está condenado. Mas nós não condenamos, nós pregamos essa possibilidade. Não sei se me fiz entender. Estou colocando
dizer que a gente não pode dizer para a pessoa que ela já Isso. está condenada, mas Não. temos que Sim. reafirmar a A consequência. consequência. Isso, exatamente. A consequência de uma decisão. Ponto. E aí ficamos aí. Entendeu? Entendi. Ficamos nessa. Ok. Obrigada. Ah, de nada, querida. Que Deus te guarde. Vamos lá. O irmão 884988, se eu não me engano. Isso. O irmão de camisa amarela que está ali, eu acho que ele foi o primeiro. Acho que é o Josenias o nome dele. Salvador, Bahia. Pronto. Muito prazer. Não conheci o irmão, não. Muito prazer. Amém. Prazer. Eu ouvi uma mensagem uma vez, inclusive, que muitos homens tentaram tomar o lugar de Deus. Quer dizer, mandar como uma guerra com Deus. Por exemplo, o faraó. O faraó brigando contra Deus, querendo ser maior do que Deus. Para tomar o povo de Deus e ficar para ele. Mas não conseguiu. E assim a história continua com vários homens tentando. Inclusive, eu fiz uma pregação até nesse sentido, dando um exemplo dos maiores atletas de hoje, como, por exemplo, Mark Tasso, que teve várias vitórias consecutivas sem ninguém conseguir derrubar ele até chegar um dia. Isso. E ele foi derrotado. A mesma coisa são os homens, né? Ele tenta derrubar Deus. Tenta, só porque tem um poderzinho mínimozinho, assim, por exemplo, de um presidente de um país, um faraó, aí, mas não consegue nunca tomar o lugar de Deus, porque ele é mortal e Deus é imortal. Aplicando isso na igreja, mesma coisa. O homem tenta mudar a igreja, ele tenta fazer isso. Mas ele faz, mas não com a igreja de Deus, porque a igreja de Deus ninguém muda. Aí ele faz a fundação dela dizendo que é de Deus, intitula como sendo de Deus, mas leva uma data de fundamento, leva o nome de um homem que esteve na frente, que fundou tal igreja, igreja tal, e a igreja de Cristo. Ele diz que é de Deus, prega a palavra de Deus e tudo, mas ele nunca é de Deus, porque a igreja verdadeira de Deus, ninguém consegue mudar. Porque o que Deus fez, ninguém consegue desfazer. Ninguém consegue desfazer. Esse é o meu pensamento. Espero que tenha ajudado aí alguma coisa aí. Perfeito. Valeu, muito obrigado. O problema nunca está do lado de lá para cá, né? De Deus para nós. O problema está sempre de nós para Deus. Então, o estrago que pessoas assim causam é muito grande. E muitos irmãos, vários irmãos, né, pelo menos na minha história eu vi, vivenciono, irmãos até, como eu já falei, decanos de Igreja de Cristo, né, que deveriam conhecer muito bem a estrutura da palavra, do evangelho e tal, eles se rendem à sedução do mundo religioso e terminam deixando a verdade para seguir esses conceitos, né? Já não bastando já toda a influência que o mundo religioso já hoje dissemina por meio das mídias e tudo, e nós estamos expostos. Então, nós precisamos entender quem nós somos, a nossa identidade, que é o que o irmão acabou de falar, no meio desse palheiro todo que se tornou o mundo religioso, né? Escondendo a verdade. Isso já foi predito, né? Pedro disse que a verdade, a palavra, o caminho, né? O caminho seria infamado por conta dessas práticas aí. Pois bem, vamos continuar. Quem segue? É João Verdun agora. Ok. Então, João. Amado, esse ensinamento é fundamental, como tu falaste, né? É preciso a gente estar convicto que alguns versículos são taxativos, né? De como a igreja começou,
foi Jesus que fundou, ela é espiritual, né? Devido a esses versículos, eu vejo assim que o futuro pode estar comprometido dentro das congregações devido a um assunto que até o irmão trouxe essa semana, de que muitos têm que revisar seus batismos, né? Quando chega na igreja e diz que já é batizado, né? Então, eu quando cheguei na igreja lá em 97, por aí, tinha pessoas que entraram e chegaram àquela conclusão de que não precisava, que era um só batismo, né? Um só caminho, naquele versículo ali. Mas ele já estava, né, participando de tudo, né, na congregação, todas as reuniões, orando nos cultos. E aí um dia eu falei para o irmão, vem cá, será que a gente não se compromete de o irmão se acomodar, que a igreja abrace ele e já se torna um irmão? Será que nós temos certeza que realmente esse batismo lá fora, se é a igreja do homem, como Jesus diz lá em João 17:20, né? Eu não oro só por esse, mas por aqueles que vão crer naquilo que eles falarem, naquilo que eles ensinam. Então, no meu conceito, eu acho que a pessoa encontra a igreja de Deus quando ela encontra a verdadeira doutrina, como diz a Bíblia, a mensagem que os salvou, né? Esse é o meu conceito em cima desse entendimento. Então, eu acredito que no futuro pode ter muitas congregações que, se um entra e diz que é batizado e ele é aceito como irmão, aqui na congregação que eu estava, tinha um que tinha uns 20 anos que não era batizado e ele não participava de nada. Mas alguém chegou, logo seguido, chegou entrando dizendo que era batizado, e em cima desses versículos aí, e já era irmão, já estava participando das reuniões, né? Hoje não está mais na igreja, não está mais na igreja. Então, eu fiquei lá no começo já estava preocupado. E em cima disso, ontem foi falado, né, que é preciso a gente ter cuidado, e aquelas pessoas que chegaram questionarem realmente, porque se eu abraço um irmão, uma pessoa que chega lá de fora, dentro do seu conceito, e a gente não chega lá e pergunta, vamos estudar um pouquinho sobre isso, e ver, e fazer ele, né? Fazer ele dar aquelas passagens brilhantes, assim, né? Para que ele decida se realmente não está correndo perigo, ou aquele que aceita, né? E envolve aquela pessoa, não corre o risco de amanhã ele trazer mais 10 para a congregação e vai fazer a mesma coisa que ele fez, né? Então, eu acho preocupação, né? Fico preocupado. Essa é a chave. A chave é a que o irmão colocou, né? É estudar. É não deixar qualquer pessoa, pela afirmação meramente dela de que ela foi batizada ou é batizada, que simplesmente seja irmão. Então, pelo menos a maioria das congregações que eu conheço, algumas eu conheço, mas nunca perguntei, mas que eu conheço, os guias, eles fazem isso, os irmãos sentam com essas pessoas e vão estudar profundamente a Bíblia a respeito desse divisor de águas necessário que é o batismo, né? Então, isso se resolve estudando profundamente, com clareza, com calma, o que Jesus e os apóstolos ensinaram sobre isso. Muito obrigado. Vamos caminhar, continuando. Acho que quem está agora é o... Margarete Corrêa. Tá, Margarete. Olá, boa noite. Boa noite, Margarete. Tá sumida, hein, Alex? Ou é eu que estou sumida? Eu acho que dependendo os dois, cada um na sua vibe. É verdade. Irmão, olha só, tem duas coisinhas, dois assuntos aqui para comentar. Cheguei um pouquinho atrasado. Concordo com o que o irmão falou, o irmão Verdun falou sobre revisar o batismo, né? Porque aonde eu congrego está se passando isso mesmo. Eu confesso a você que eu tenho ficado muito triste. Eu tentei conversar com o evangelista na época sobre da pessoa entrar e fica, e daqui a pouco está lá na frente, está pregando, daqui a pouco a pessoa está... E todos tomam a ceia lá, e é considerado como irmão, né? E eu fiz treinamento na época, e aí o que me foi falado foi o seguinte, o evangelista me falou, olha, das pessoas aqui dentro cuido eu, e você cuida das pessoas lá de fora. Aí eu, tudo bem, ok, né? Mas muito me entristece de ver as pessoas, né, sendo a gente tendo que tratar como irmãos, e a pessoa, entendeu? E a gente sabe que não é, ela veio de iluminação, ela precisava ser confrontada,
eu e um grupinho pequeno fizemos uma reunião para questionar sobre isso, e não fomos muito bem, não, entendeu? Teve até um irmãozinho até que se afastou, um casal de irmãos, porque ele ficou triste com isso, entendeu? E eu convivo com isso até hoje e me entristece muito sobre isso. E com relação aos instrumentos, instrumento ou palma, seja o que for, eu teve um estudo bíblico aqui na casa da minha irmã, um bate-papo, então mais ou menos quase um mês. Aí alguém no grupo falou, já é batizada, a mocinha faz parte da congregação aqui, e ela falou que não vê nenhum problema do instrumento nas congregações da Igreja de Cristo, da qual ela faz parte, só que ela está aqui, passando tempo aqui com a gente, né, na congregação aqui, mas ela não congrega aqui direto não, ela fica um ano aqui. E ela disse que é onde ela congrega é usado o instrumento sim, que ela não vê problema, isso não vai comprometer, não compromete a salvação dela, não vai comprometer de ninguém. Do lado e não corrigiu, não falou nada e deixou a coisa passar. Aí eu engoli, eu só fico agora só em oração, porque se eu falo algo, as pessoas me falam que eu sou radical, que eu estou sendo legalista, entendeu? Isso me entristece muito e eu confesso que eu estou a ponto de não congregar mais lá futuramente. Essa situação, ela não tem mais volta, pode ter certeza que se até os anos 80, ali, meados dos anos 90, havia uma coesão de procedimento das igrejas de Cristo, né? Não, tirando aquelas divisões, né? Isso já não ocorre mais e não vai ocorrer mais, né? Já muitas congregações e irmãos, guias de igreja que estão flutuando nesse caldeirão, né? E confundindo essa questão de julgar para condenar com a questão de julgamento analítico para permanecer na palavra. E isso não é de hoje, está previsto no Novo Testamento. Já nós vamos ler algumas passagens, fazer a leitura. E é por isso que a igreja não é o fim, é o meio, né? Nós sabemos muito bem que a causa é Jesus. E que a igreja, embora ela seja um mandamento de Jesus, vivermos como igreja, vivermos como família, né, como comunidade, se quiser chamar assim, nós não somos salvos pela igreja, e a sua salvação é individual, e cada um de nós vamos comparecer diante de Cristo individualmente, de forma personalíssima. Então, a igreja ela tem um papel na vida da gente, mas o papel da igreja não é salvar. O papel da igreja não é que o meu compromisso com Jesus Cristo é um compromisso igual ao que eu tenho com a igreja. Porque, entendendo que se uma congregação, como a de Corinto, por exemplo, ou a de Esmirna, ou a congregação que Jesus estava para vomitar, né? Me deu um branco no nome dela agora aqui em Apocalipse lá. Se eles decidissem não mudar, não se arrepender, e um irmão lá dentro iria decidir o quê? Ele iria decidir seu compromisso com Cristo ou iria decidir junto com a igreja? O que você vai decidir? Então, veja bem, a igreja ela tem um papel na nossa vida espiritual, fundamental, básico, de mandamento, mas ela não está acima do dono dela, no sentido de uma congregação local se rebelar contra Cristo, e nós vemos aí Corinto quase fazendo isso, as da Galácia quase fazendo isso, né? Aquelas congregações ali do Apocalipse, algumas delas também, e Jesus vai lá e repreende, né? E tenta corrigir, mas tenta, porque a decisão fica por conta das pessoas. É triste quando isso acontece com os guias da igreja, porque aí o estrago é muito maior, não é? Ok. Peterson. Ouvindo? Sim, Peterson. Beleza. O que o apóstolo Paulo fala. Ainda que venha um anjo do céu e
ali algo o que vá além do evangelho seja anátema, maldito. A igreja já ela precisa nos dias de hoje sim de uma restauração para a gente estar cada vez mais perto do o que seria lá no primeiro século. Claro que a gente não vai ser radical a ponto de pôr tocha na igreja, porque na época não tinha luz, né? O que eu digo é referente ao ensino, à doutrina. O que acontece nos dias de hoje? Tipo, Jesus orou pelo pão e depois pelo suco. Aí o camarada vai lá, e se a gente fazer a oração pelos dois de uma vez só? Isso vai economizar tempo. Realmente vai. Mas não foi o que Jesus mandou. A irmã ali em tanta vontade de pregar no culto, vamos deixar matar a lombriga da irmã. Como fala, pode ser uma pregação magnífica, mas não foi o que Jesus mandou. Não. O povo quer fazer com a igreja a mesma coisa que faz com a tecnologia, que é sempre aquele upgrade. Isso. E a igreja não funciona assim. A igreja ela deve ser sempre do jeito que foi fundada, sem mudança. Deus não muda, e assim a sua igreja também não deve mudar, mas seguir conforme ele ordenou. Entendi bem a sua colocação, e depois nós vamos falar sobre essa questão da mudança, né? Se a igreja com o tempo muda ou não, né? Com o decorrer do tempo. Mas obrigado por sua colocação. Vamos continuar? Quem está depois? Valdivino. Então, a minha sugestão seria, para a gente poder correr bem aqui, seria o seguinte, olha, quem está com a mão levantada, o Valdivino, o Afonso Santos e a Thaís. Então, a gente para com a Thaís, e aí eu tenho mais um tempinho, uns minutos, para arredondar algumas outras questões, ler os textos bíblicos, e a gente volta para a segunda bateria de conversa e debate, tá bom? Então, vamos deixar só esses três por enquanto agora. Valdivino? Eu posso citar o João 3, 4... Pode, à vontade, fique à vontade. Pode concordar. Chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será dos ímpios e pecadores? Isso aí é bom para a irmã Adriana, né? Procurou que... Porque aqui a palavra está nos julgando, né? Nós não podemos julgar, mas a palavra nos julga. Veja que o verbo está aí no futuro, né? O que será, então, né? Porque a gente fala sobre essas coisas, que haverá um julgamento, haverá uma condenação, que Jesus, por enquanto, está na graça, ou seja, ele está pregando o arrependimento, as pessoas têm possibilidades, opções, chances, enquanto estiver vivo, né? Mas um dia a coisa vai mudar. É certo, é isso aí.
E olha que esse texto ele é um texto tem tudo extremamente importante, porque nós, às vezes, eu não quero dar a ideia aqui de que nós somos a Igreja de Cristo no sentido institucional, né? E o resto está tudo lascado, ferrado, vai para o inferno. Não estou querendo dizer isso, entendeu? Julgando, né? E não estou querendo dizer que todos estão errados e a gente que está certo. Também não é essa fala aqui, tá? De exclusivismo, de unicismo, né? O que eu estou querendo dizer é que, do ponto de vista do Novo Testamento, todas essas escritas que nós estamos aqui citando e vamos ler, não foi escrita para a denominação. Foi escrita para a igreja, alertando que já estava presente na igreja naquele momento. A questão é que o negócio piorou, exatamente como as profecias do Novo Testamento, de Jesus e dos apóstolos, diriam que ia acontecer com o passar do tempo. Só piorou a situação. Agora, nós estamos inseridos nesse contexto agora de piora. Nós estamos vivendo a ponta dos últimos dias, em que a coisa está cada vez mais pior e vai piorar. Nada do que nós estamos falando aqui é novidade. Está tudo já no Novo Testamento. Eles já enfrentavam isso lá. O negócio é que aumentou as opções, o acesso e tudo mais. Mas a estrutura já estava lá, do erro, né? A questão aqui é, independente de você estar ou ser um cristão numa congregação, entre aspas, da Igreja de Cristo, qual é o seu nível de compromisso com a verdade? Qual é o seu nível de compromisso com a palavra de Cristo? Esse é o ponto aqui, independente de ser denominação ou da igreja, entre aspas, de Cristo. Não é porque uma igreja diz que é a igreja de Cristo que ela é de Cristo, não é esse o conceito nominal. O conceito aqui não é esse, o conceito é do compromisso com a verdade, né? E muitos irmãos acham que a gente está falando da igreja de Cristo, olhando em cima do muro e descendo a lenha no mundo evangélico. Não é isso. Não é isso. Nós estamos falando da relação da pessoa com aquele que ele diz que crê, que é Jesus, que só deve ser fundamentada e baseada o quê? Na palavra dele. Aí a coisa muda o perfil. Muito bem. Afonso. Obrigado. Tudo bem, irmão Alex? Saudade. Graças a Deus. Saudade também, bom te ver. Irmão Alex, muito bom o estudo. Eu fico sempre pensando no sentido que você falou. Hoje, a gente vai fazer um levantamento. Nível Brasil, existe quase que 400 mil placas de igreja, né? Uhum. Então, cada um prega o que quer, ensina o que quer. E se a gente começar a buscar o que Jesus fez quando ele veio instituir a igreja dele, a gente vê uma compaixão misericordiosa de um jeito tão legal, né? Uhum. Tão bom. Uhum. E assim, complementando o que você falou, eu só gostaria de ler, se permitir. Claro. Porque a gente vê a ação misericordiosa e cheia de compaixão de Jesus. Ele fala lá em Mateus, capítulo 9, 35. Jesus ia passando por toda a cidade povoada, ensinando na sinagoga, pregando as boas novas ao reino, curando todas as enfermidades e doenças. Uhum. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor que é a colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. E é interessante no que você está ensinando que hoje nós temos essa ferramenta que é a internet, estarmos aprendendo com vários irmãos. Isso é interessante porque a gente precisa entender primeiro o sentido de Jesus na minha vida, entender essa compaixão misericordiosa que ele teve lá desde o passado, inclusive com as mulheres que sofriam muito na época. A gente tem uma compaixão, um amor tão grande de Jesus, que quando a gente aceita a Jesus em nossas vidas, a gente vê a diferença. E agora a gente precisa buscar cada vez mais os ensinos de Jesus para que a gente possa ir na colheita. Exato. Buscar as pessoas que nem você falou aí, a gente está preparado para ensinar as pessoas, mas esse preparo
Eu preciso entender mesmo o que é esse amor, essa compaixão, essa misericordiosa de Jesus, né? Perfeito. É interessante isso. Fundamental, perfeito. Acolher, respeitar, não condenar, não criticar, mas ensinar a verdade em amor, né? Como Paulo diz lá em Efésios 4:11, né? 15, né? Mas seguindo a verdade em amor, então, e falar com amor. Isso não tenha dúvida nenhuma. Há um momento em que nós até podemos tratar uma pessoa com dureza, quando parte para a questão da correção e da disciplina, com autorização não só de Jesus, mas também Mateus 18, quando ele fala sobre tratar o pecado, né, até que ponto isso chega, até o ponto, por exemplo, de excluir. Acho que ninguém vai gostar de ser excluído nunca de nada, né? Mas pode chegar a esse ponto. Mas até isso é em amor, para que a pessoa sinta e volte, né? Perfeito, isso mesmo. A gente não está aqui para criticar e condenar pessoas religiosas. Não, tanto é que as escolas da Bíblia, os estudos nas casas são abertos para qualquer um e a igreja deve acolher. Agora, uma coisa é amar o pecador, outra coisa é como a gente lida com o erro, com o pecado. E aí, para nós, é ensinar a palavra, né? Perfeitamente isso. Muito obrigado. Thaís? Boa noite a todos. Como a irmã Adriana tinha falado, né, das coisas que estão acontecendo, o irmão também está falando, eu quero lembrar aos irmãos que uma vez eu participei e falei que eu já vim de outra denominação. E é uma coisa assim que você fala, filha, é uma coisa que você fala assim, nossa, hoje eu estou aprendendo. Hoje eu estou seguindo um Deus verdadeiro. Porque assim, irmãos, as outras denominações é muito barulho, muito oba-oba, muito ensino falso, muita coisa que tira você do foco disso aqui, ó, de estudar mais. Exato. Entendeu, irmão? Porque é muita música, é muito barulho, muito, como se diz, milagres falsos, muitas, como se diz, revelações. Então, a primeira oportunidade que eu tive de participar da primeira aula do estudo da Bíblia, eu chorava. Eu falava, seu Idalício, irmão Idalício, eu não estou acreditando que eu passei quase 10 anos dentro da igreja e não sabia o que era isso. Então, assim, hoje eu falo que eu sigo um Deus verdadeiro. Amém, sigo uma porque você tem base, né? Você tem base. Entendeu? Então, assim, irmão, é chocante você hoje, às vezes eu sou convidada para ir em algum culto, em algum lugar, em alguma congregação, e eu não vou. Justamente por conta do barulho. Eu não me acostumo mais com barulho, com aquele oba-oba, gritaria, derrubação caindo, de cabeça. Entendeu? Então, assim, hoje é gostoso eu sentar lá na minha cadeirinha e ouvir. É gostoso você pegar a Bíblia, você ler e falar assim, nossa, Jesus tem isso para a minha vida, Jesus fez isso por mim, entendeu? Porque, às vezes, é muito cântico e tira a verdade de você. Sim. Às vezes, é muita fábula e tira a verdade de você. Exatamente. Então, assim, hoje eu sou feliz. E o que é de lá, que é a tradição de lá e os costumes de outra denominação, hoje eu não trago para mim. Eu não trago para a Igreja de Cristo, porque eu sei que o que está aqui não é o que está lá fora. O que está aqui é a verdade, é o conhecimento, é onde que te aproxima verdadeiramente de Cristo. Então, Amém. assim, é bom os irmãos, né, estar sempre nessas aulas, participando, é gostoso, porque a gente vai aprendendo cada dia mais. E é muito bom, eu tenho participado, a irmã Nath tem sempre me enviado o link, eu gosto de participar, porque você aprende, além do professor, o nosso irmão Idalício aqui, que está nos honrando, né, ensinando, e é muito bom estar participando e estar aprendendo mais, né, irmão? Então, eu, sinceramente, eu não vou mais em congregações, em outras denominações, porque eu sei que, muitas das vezes,
como o irmão disse, né, que não que a igreja de Cristo é a única sim, porém é a única que está buscando a verdade, conhecimento, entendeu? Nesse sentido, né, irmão? Sim. Porque muitas das vezes está lá, as congregações, as denominações estão lá, porém não está buscando da forma correta, do jeito correto. Então, eu acho, e eu penso dessa forma, né, às vezes, de recantear esse tipo de conceito para trazer para a igreja. Tá certo. Obrigado, Thaís, pelo seu comentário, viu? Que Deus te abençoe. Só vou te dar uma perspectiva aqui em amor, sem de forma nenhuma te constranger, mas assim, quando a gente fala, ou quando alguém fala, né, uma outra denominação, nós estamos fazendo uma comparação, na verdade, que não é correta, porque a palavra outra, ela é usada quando você tem uma primeira, a semelhança da segunda, entendeu? Por exemplo, eu tenho um copo na mão e eu peço, me dá outro, aí você já subentende que é a semelhança da primeira, né? Então, e como nós não somos uma denominação, então é muito mais apropriado nós, quando falarmos de qualquer divisão religiosa, falarmos denominação. Por exemplo, eu não vou numa denominação. Quando eu falo vou em outra, aí eu estou nós estamos nos colocando como se fôssemos uma opção, né? E o conceito não é de sermos exclusivos só porque temos esse termo Igreja de Cristo para nos, de uma certa forma, identificar. Poderia ser discípulo, poderia ser qualquer outro termo bíblico, sem problema nenhum. Existem muitos termos bíblicos para se referir à igreja. Mas é o conceito de que nós estamos para deixar a obedecer a palavra de Cristo e somos pertencentes a Ele como pessoas e, consequentemente, como igreja. Só isso, né? A denominação, ela já em si inclui a questão de que está misturado com uma doutrina própria, um credo próprio, um regimento interno próprio, coisa que nós não podemos ter como cristãos. Olha, tem umas 2 mãos levantadas, eu vou deixar então só o Giovanni e o Paulo, ele é amigão, ele espera um pouquinho, porque eu tenho algumas coisas para falar, e aí a gente vai, e o Paulo vai ser o primeiro depois a comentar, tá? Então, Giovanni, diga lá, e a gente com você... Prometo ser breve, Alex, até para não atrapalhar. Muito boa essa explicação que tu deu há pouco agora, e nós, quando ouvimos a palavra igreja, nós temos que mentalizar, né, o grupo de pessoas, discípulos de Cristo, seguindo a Cristo. Não mentalizar um prédio, uma denominação. Não, exatamente. Isso é difícil explicar para as pessoas, mas assim que nós devemos nos portar. Então, a minha reflexão é a seguinte, Alex. Espero que tenha tem 2 escolas, ou uma agora, que faz a teologia, talvez tenha trabalho de TCC, ou vai ter no futuro. O quanto nós contribuímos para que o mundo lá fora, sem estudar conosco, veja o nosso prédio como uma denominação Igreja de Cristo. Mais uma denominação. O quanto isso é positivo ou é negativo para esse aspecto, para que o mundo, sem conversar conosco, a gente sabe que não é denominação, olha, mais uma denominação, aí eu não vou entrar ali. Só uma reflexão. Entendo. Boa reflexão para a gente pensar aí, né? Então, dentro da sua reflexão, vou dar uma sugestão. Algumas congregações, eu sei que lá no São Domingos foi assim também, São Bernardo em Campinas, aqui também, está escrito assim, aqui se reúnem cristãos. Não tem nome. Ali é só um local onde se reúnem cristãos. E isso chama a atenção de muita gente, porque não fica aquela questão de nome e nem de que ali é só um local onde se reúne cristãos. Aí, quando a pessoa chega, ela geralmente chega já com questionamentos, né, com perguntas, mas como assim? E tal. E aí você tem uma deixa para conversar. Só uma reflexão em cima da reflexão. Mas, muito bem. Paulo, aí você segura a onda aí que na próxima vez, a pausa você fala, tá bom? Aí você anota o que você ia falar. Mas eu queria deixar um pouco a Bíblia falar, no sentido de fazer leituras aqui, e que elas servissem como a minha fala. Não com prepotência de que eu sou alguma coisa, é no sentido de que, vamos deixar nesse contexto a palavra falar um pouco aqui, né? Então, em Atos 2:42, olha só, algumas passagens são bem conhecidas, né?
e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, o nosso irmão Peterson, né? Ele falou de sermos a igreja lá do primeiro século e não mudar. Eu também pensava assim, Peterson, até um irmão muito querido, irmão Norton, me chamar a atenção, dizendo que, na verdade, nós deveríamos querer ser a igreja que está na mente de Cristo, e não a igreja do primeiro século, porque a igreja do primeiro século é muito genérico, né? Tem Corinto, Gálatas, tem muito problema. Eu não queria ser nem ser membro, nem estar numa congregação como a de Corinto, né? Se tornou, naquele contexto ali. Então, assim, a ideia que o Novo Testamento está escrito, no sentido de ter sido enviadas cartas para as igrejas, é para que nós, as gerações futuras, pudéssemos ver o que estava na mente de Cristo. Que igreja é a igreja que está na mente de Cristo? Né? E aí são reveladas as mazelas, né? São revelados os problemas internos, os pecados, no nosso meio, nos evangelhos, nas cartas do Novo Testamento, né? Da própria igreja, para que a gente aprenda. Esse é o conceito aqui. 1 Timóteo 1:3, o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo disse: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei, Timóteo, que você permanecesse ainda em Éfeso, para admoestardes a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. O conceito de que nós precisamos tomar muito cuidado dentro da igreja, e precisa ter pessoas que estejam cuidando bem da sã doutrina, porque haverá pessoas que vão ensinar dentro da igreja doutrinas estranhas. 1 Timóteo 6:3, ainda, né, em 1 Timóteo, diz lá: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo o Evangelho, é uma pessoa enfatuada, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras de que nascem inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, de grande fonte de lucro é a piedade, a vida em Deus, né? Piedade é uma vida em Deus, com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar nele. Relacionado aqui também a dinheiro, né? Valor. 2 Timóteo 4:3, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Hebreus capítulo 13, versículo 9. Hebreus 13, versículo 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com a graça, não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocupam. Aqui citando até doutrinas que têm a ver com alimentos, né? Os colossenses também ouviram isso de Paulo. 2 João 1:9, segunda epístola de João, 1:9. Então, vou ler o 8, está dentro do contexto aqui. Acautelai-vos, cuidado para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes o completo galardão, a recompensa. Pois todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vir ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Nesse contexto aqui, especificamente, se você ler antes, você vai ver que João está falando de pessoas que afirmam que Jesus não é Deus.
que Jesus não veio em carne, que ele não é o Cristo, não é? Então, pessoas assim, nós não devemos receber. Por exemplo, uma religião que cresce muito no mundo, os Testemunhos de Jeová, eles afirmam que Jesus Cristo não é Deus, Jesus é um Deus, não Deus, né? Então, toma cuidado com a proximidade com seitas que têm esses ensinos, né? O budismo, né? O islamismo, ele vai dizer que Jesus foi um rabi e tal, um mestre, mas jamais ele foi um profeta menor, mas não era o Cristo, né? Então, pessoas ou religiões que afirmam esse tipo de coisa, nós não devemos ter contato. Essa é a orientação bíblica, não devemos ter, né, contato, não. 2 Pedro 2:1, em 2 Pedro 2:1, aqui. Assim como no meio do povo surgiram, está no passado, tá? Não está no futuro, não. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá, aí sim no futuro, entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de chegarem a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo a si mesmos repetindo a destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércios de vós com palavras fictícias. Para eles e para que o juízo está lavrado há longo tempo e não tarda, não é? A sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou aos abismos de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo às cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver de forma ímpia, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, os de Sodoma e Gomorra, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras ímpias daquelas pessoas. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em forças e poder, não proferem contra elas juízo infamatório na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos, irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes na sua destruição, também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis do pecado, engodando almas inconstantes, tendo corações exercitados na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviam seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, o castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez daquele profeta. Estes tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais as suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade,
quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essas pessoas se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu estado pior do que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio que é verdadeiro. O cão voltou ao próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Olha que leitura dramática, não é? Que leitura pesada, uma leitura evitada pelo meio religioso e muitas vezes por nós, não é? De vermos a seriedade que é conhecer a verdade e se afastar dela, e permitir esse afastamento sedutor por vários ou qualquer motivo que não obediência a Cristo. Nós não, irmãos, nós não devemos ser assim. Se vão nos acusar de alguma coisa, que nos acuse, não é? Mas vamos ser coerentes com aquilo que nós professamos quando no nosso batismo nos entregamos. Nós pertencemos agora a Jesus Cristo. É a palavra dele que nos rege, independente das circunstâncias. É esse nível de compromisso que é a Igreja de Cristo. E quando eu me refiro à Igreja de Cristo aqui, não é o nome nem a placa, eu me refiro ao conceito bíblico que estava na mente de Jesus, daqueles que vão negar a si mesmo e tomar a sua cruz para seguir o Mestre, não é? 2 Timóteo, Apocalipse 2, 14 e 15 é a última passagem inserida aqui, então, são tantas, né? Mas Apocalipse, capítulo 2, versículos 14 e 15, escrevendo aqui para a igreja de Pérgamo, né? Então, o Senhor Jesus diz lá: tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a amar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Um profeta, né, que estava ensinando doutrina estranha ao povo de Deus, como se de Deus ele fosse representante, mas, na verdade, levando o povo a pecar. Será que nós podemos ter pregadores assim hoje na Igreja do Senhor? Bom, novidade nenhuma, né? Se já no povo de Israel tinha, no Novo Testamento tinha, vai ser diferente hoje? Não, eu creio que hoje vai ser pior, tá? Não vai ser melhor, não, né? Porque lá eles tinham os apóstolos. Hoje nós temos a palavra, mas o contexto hoje mudou muito, né? 15. Outro sim também, tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas, né, de Nicolau, que é também citada na carta aos Efésios, lá em capítulo 2, versículo 1 em diante, vai falar que Éfeso, ele não suportou, eles testaram e não suportou a doutrina dos nicolaítas, né? Éfeso rejeitou a doutrina dos nicolaítas, de Nicolau. E aqui não, aqui está dizendo que Pérgamo acolheu a doutrina dos nicolaítas, né? E Jesus está aqui chamando a atenção aí, e dizendo que ele vai pelejar com a espada que sai da boca dele e tal, né? Então, dentro da igreja, meus irmãos, vai surgir, não é novo, não seja romântico, no sentido de entender que porque você está na congregação, na igreja aí, não vai ter problema, não vai ter falsa doutrina, falso ensino. Não seja romântico, porque a Bíblia não é. A Bíblia é bem realista. O Novo Testamento prova e evidencia que estas coisas aconteciam e as previsões é que iam intensificar e aumentar e acontecer. Então, a salvação é de sua responsabilidade, não é da igreja, não é de mais ninguém. Você precisa cuidar da sua relação com Deus, as suas convicções com Deus. A igreja, naquela pergunta, né? A igreja muda com o passar do tempo? Eu acho que agora eu posso achar, né? Porque é a minha opinião. Eu acho que eu vou surpreender alguns aqui, né? Eu diria, como Ennio Latorre, sim e não, né? Sim e não. A igreja, no conceito da sã doutrina e da obediência à palavra de Cristo, não. Ela não muda, nunca. Não deve mudar nunca.
Mas a igreja, no conceito de pessoas que se relacionam, na questão de lidar com hábitos e costumes, ela muda e sempre vai mudar, porque a maneira como pessoas se comportam, se vestem, é muito relativo, por exemplo, em alguns países, ou até mesmo dentro de algum país, em regiões diferentes do país. Uma cidade interiorana é diferente nos seus conceitos de uma cidade litorânea, o clima mais frio faz as pessoas terem hábitos diferentes das pessoas que têm um clima de mais luz, de mais calor. Então, nós precisamos e devemos entender que nós somos livres no Senhor Jesus, na doutrina de Cristo, para usar a modéstia e o bom senso para várias coisas. E isso implica numa mudança. Nós todos aqui estamos vestidos, por exemplo, muito diferente do que se estariam vestidos homens e mulheres na década de 10, na década de 20 aqui no Brasil, né? Em que os homens usavam chapéu, terno e gravata. Então, a mudança social ela vai acontecer. Os anos 80 foram um marco de diferença. Hoje nós vivemos num mundo que, até por conta da pandemia, se tornou mais novo ainda, né? O novo normal. E essas mudanças, nós podemos e temos liberdade de nos adaptar, não é? De vivê-las, de vivenciá-las. Quem não acompanha essas mudanças, né? Vai ficando para trás, em vários aspectos, né? Agora, isso é uma coisa. A outra coisa, não é? É a sã doutrina. Essa é imutável. Então, por exemplo, na Assembleia de Deus, dos anos até os anos 80, aproximadamente ali, início 70, depende do país ali, tá? Estados Unidos, a Assembleia de Deus dos Estados Unidos é bem diferente da Assembleia de Deus brasileira. A Assembleia de Deus nos Estados Unidos, as mulheres podem usar bijuteria, podem cortar cabelo, podem usar maquiagem, é diferente daqui do Brasil. Mas as Assembleias de Deus pregavam e ensinavam que pessoas terem TV ou rádio em casa, isso era a caixa do diabo, né? As pessoas seriam suspensas, advertidas, e se insistissem, seriam expulsas da igreja. Eu conheci algumas pessoas que foram expulsas da Assembleia de Deus por conta de, no passado, terem televisão em casa, ok? No entanto, hoje em dia, a Assembleia de Deus tem programa na televisão e na rádio, né? Então, uma sã doutrina muda? Não. Então, é evidente que essa era uma doutrina humana, né? Porque para expulsar alguém da igreja por conta de uma prática, esta prática precisa ser contra a sã doutrina. Agora, se for o ponto de expulsar alguém da igreja, mas isso é uma questão de cunho pessoal, doutrinário humano, doutrina humana, então nós estamos vendo aí o que é elevar um conceito ou um costume ou algo assim, pessoal, a status de sã doutrina, né? Eu vou terminar minha fala dizendo o seguinte, olha, a sã doutrina, alguns dos textos que nós lemos apareceu essa palavra, se refere, ou didaquê, né? Se refere ao conjunto de ensinos em forma de mandamento que são genéricos, para todas as igrejas, é genérico, portanto, não é específico, é genérico. São ensinos em forma de mandamentos, portanto, os verbos estão no imperativo, fica claro quando você estuda. Terceiro, não depende de cultura, não depende de etnia e nem da geografia de onde a igreja se encontra, ok? Uma sã doutrina é perene, ela vai até a volta de Cristo, é perene. Agora, costumes regionais, culturais, a mudança, a tecnologia, os tempos, isso vai mudar continuamente, cada vez mais. Se você hoje não usa mais a Bíblia no seu computador ou no seu celular, ainda é Bíblia. O conceito é a da palavra, né? Se ela está em papel, papiro, eletrônico, ainda é a palavra. Claro que é bom andar com a Bíblia na mão, mas eu não estou me referindo ao formato, estou me referindo à obediência ao texto, né? A palavra em si. Então, é isso que nós devemos preservar. O que acontece é que quando a igreja se depara com a evolução da sociedade, do ambiente social, e ela quer se equiparar a isso,
aí nós vivemos uma igreja adulterada, modificada. Quando ela quer se parecer com o mundo. Quer o mundo religioso, quer o mundo social. Então, quando a identidade da igreja deixa de ser Jesus e ela passa a parecer com aquilo que ela cobiça, pode ser o que funciona no mundo evangélico, a gente quer também trazer, vamos ter show, vamos ter isso, aquilo, vamos melhorar o nosso culto, então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer coreografia na hora do culto, vamos fazer... Então, quando a igreja começa a olhar a vizinhança, e ela quer ser como a vizinhança, aí nós temos um sério problema, né? Agora, nós podemos viver no meio do povo, no meio do mundo, mas sermos uma luz para o conceito de como viver segundo Jesus. É impressionante como que irmãos na Igreja de Cristo, contaminados com o mundo religioso, pensam que ser cristão é o culto, o que acontece no culto. Porque no mundo religioso, o culto é revestido de algo que Deus não deu para ele ser. O culto não foi feito para alimentar você para a semana inteira espiritualmente. Não é esse o propósito do culto. O propósito do culto não é para que os irmãos que servem alguma coisa lá, ou pregam e tudo mais, se sintam que são servos do Senhor e estão servindo ao Senhor. Eu servi ao Senhor porque eu servi a ceia, né? Servir a ceia não é mérito no sentido de dizer que alguém que serve a ceia, por conta daquilo, ou prega, né, por conta daquilo, ele fez a obra dele de servo para a semana inteira. O culto, ele não deve ser revestido com tudo isso que o mundo evangélico, uma experiência transformadora. O culto, ele tem um propósito na nossa vida, já posto no Novo Testamento. Então, esse conceito de colocar na reunião de adoração mais do que ela pretende, é muito complicado. Chega ao ponto dos irmãos quererem resolver problemas de casais, terem conversas, vender coisas, participar do culto e atender celular e ficar olhando as mensagens. Então, é tanta coisa ali acontecendo, né, que termina se descaracterizando também. Vira um show, muitas vezes, né? Então, não deve ser essa a nossa expectativa. Quando algumas pessoas vão hoje ao culto na Igreja de Cristo, às vezes eu vejo até alguns irmãos um pouco envergonhados, porque não é tão fervoroso como é no mundo religioso, e na verdade, é porque nós estamos cedendo a essa sedução causada pelo espetáculo, né, que se tornou o culto. E aí parece que as nossas ministrações, elas são inferiores, né, porque não tem fervor. E isso é um reflexo de como nós podemos ser influenciados, e recentemente existe esse movimento de liberalismo, que onde passa deixa divisão na igreja, que é exatamente uma proposta de dar uma esquentada, né, de dar uma melhorada, essa é a proposta, né? E aí isso já está tomando tanto problema na igreja, tantas divisões em vários estados, por conta dessas aberturas de olhar o que está acontecendo do outro lado e querer parecer com eles, né? E não com o que a Bíblia coloca. Então, fique com a palavra, meu irmão, minha irmã, é melhor. Muito bem, nós temos mais alguns minutinhos só ali, e o Paulo está na fila ali. Paulo, e a gente termina. Boa noite, amados. Muito bom o que tu falou aí, muito bom mesmo, porque tanto os comentários de todos os irmãos aí, como esse final, deu vários versículos aí, né? Eu até tinha separado alguns aqui que eu queria, Renato colocou, e nesse mundo tecnológico que nós tivemos o privilégio de nos reunirmos, como nós estamos hoje aqui tinha, na época que eu estava vendo aqui, estava com 52, agora está com 45 pessoas, né, de diversos estados aí, né? Mas uma coisa que é interessante, né, que Hebreus diz ali, Hebreus 10, né, 25, não deixemos de nos reunir como igreja,
segundo os costumes de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, né? Ainda mais quando vocês veem que se aproxima do dia. Então, assim, a reunião do primeiro dia da semana, com base em tudo isso que tu falou, né? Giovanni até fez um questionamento, né? Como que eu identifico a verdadeira igreja de Cristo, né? Não é com placa, não é com nada, mas é nos costumes daquela mesma época, né? Lembrando do primeiro dia da semana, lembrando de Jesus Cristo através da ceia, né? Que a gente não vê em lugar algum, não vê em outros lugares, em outras nações, você ceando ali, lembrando o motivo pelo qual nós estávamos ali, né? Estamos ali, que é Cristo, né? Verdadeiro. Né? Então, ele mesmo pediu, né? Lembre-se de mim nesse momento. Né? Então, a gente tem que... Né? Nós fizemos uma reunião sábado, reunimos aqui os homens, o pessoal de São José, e o irmão Adão mandou uma reflexão interessante, que a gente até comentamos lá, com o Paulo fez um comentário. Né? As pessoas não têm fé em Deus, mas sim em figuras religiosas. Não sabem a diferença, escutam e seguem homens, né? Ao mesmo tempo que afirmam ter fé em Deus. Né? Aí tem aqui 1 Coríntios 2, o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 2, 5, Paulo dizendo assim: fiz isto para que a sua fé se apoie no poder de Deus e não na sabedoria de homens. Né? Então, a gente vê que as pessoas hoje elas se encantam com alguns líderes religiosos aí pregando, falando, né, com a Bíblia aberta, mas não pregando a doutrina, né? A doutrina que tem que ser a verdadeira doutrina que nós aprendemos com a Bíblia aberta, deixando ela falar conosco. Né? Você comentou de Efésios 4:16. 14 está interessante. No Efésios 4:14, o propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, esse cuidado nós temos que ter muito, né? Que, exato. Se nós não tivermos com a palavra de Deus aberta, não lermos, não buscarmos a verdade, né? E nos encantarmos com o mundo, né? Porque eles estão colocando o mundo, os aplausos que o mundo tem de show, né? A irmã falou que aonde ela ia era espetáculo, né? É o que tem hoje. O homem é muito ligado a isso, né? Hoje, eu conversando com uma aluna, ela chegou em mim e falou assim, ela chegou em mim, né, rapidamente, ela falou: eu queria pedir desculpa da semana passada que a gente estava conversando, você colocou um texto lá, eu tinha até mandado uma aula do irmão, de quarta-feira, porque ela estava nesse coisa de línguas e tudo mais, ela falou assim, ela é denominacional. Eu falei assim, não, tranquilo, não esquenta não. Aí abri a palavra, a gente leu alguns textos ali, ela até falou: amanhã a gente conversa mais, mas eu falei assim, ó, se a gente não for por o que está aqui na palavra, né? Ela falou assim, mas a gente tem que buscar o avivamento, Paulinho. Eu falei: aonde que está escrito avivamento na Bíblia? Eu nunca encontrei. Você encontrou? Eu já dei busca ali no Google, não achei. Doutrina humana. Doutrina humana. Doutrina humana. Então, assim, bom, eu creio que todos que estão aqui estão procurando a verdade, né? Mas, infelizmente, o comodismo, né? As pessoas estão muito acomodadas, sabe? Não querem saber de ler, de estudar. Inclusive, ela falou para mim: você está muito bíblico, não pode ser muito bíblico, você tem que... Entendeu? Pois é. Tem que pegar o poder de Deus. Eu falei assim, não, o poder de Deus está na palavra. Olha o ponto que chega, né? Então, assim, é complicado, mas foi o que o irmão Berluco falou, tem que ser no amor, né? Mas olha, é como Jesus e os apóstolos disseram, ambos falaram a mesma coisa, que Jesus, com muito mais propriedade e clareza, muitos são chamados dos que estão no mundo, mas até desses chamados poucos são escolhidos. Então, a gente sabe que Jesus morreu para todo mundo, mas a gente sabe que não é todo mundo que está disposto a esse tipo de compromisso com a palavra, né? Então, a gente faz isso, a gente ensina, a gente deixa a porta aberta, e se a pessoa quiser entrar, glória a Deus. Se ela não quiser entrar, então vamos para outro e tal, né? Sempre deixando a porta ali aberta, para que a pessoa sinta vontade de um dia voltar e conversar sobre o assunto. Mas é isso, a gente vai encontrar um mundo que poucas pessoas, são poucos que vão ouvir.
A gente quer, é uma contradição, porque a gente, às vezes, nós queremos sucesso. Sucesso para nós é o quê? É a igreja cheia. É crescer, 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 crescer. É assim, se nesse ano... números, né, e tal. Mas, assim, isso não deveria ser a preocupação de nenhum de nós. A preocupação nossa deveria ser de estarmos preparados para falar com as pessoas sobre Jesus. O que vai acontecer daí para frente não é a capacidade ou responsabilidade nossa. Nós temos que nos esmerar no conhecimento para ensinar, para pregar a palavra. Só isso. O crescimento é de Deus, a parte é dele. Essa parte é o Espírito Santo que atua no convencimento da pessoa e tudo. Mas até nós podemos estar com o foco um pouco desviado por conta disso. Mas você falou coisas muito importantes. Obrigado pelo teu comentário. Tem a Natividade ali. E aí já vamos fechando também. Está com a mão levantada, pode falar. Natividade, está aí? Tem que tocar o microfonezinho para abrir. Tem que abrir o áudio aí, tocar no microfone. Ok. Alô? Agora sim, pode falar. Eu cliquei aqui, achei que tinha... Tá funcionando. Boa noite a todos. Boa noite. Então, eu queria comentar, baseado no que você falou sobre que as pessoas querem copiar as coisas do mundo, né? Isso. Aí eu lembrei de Samuel, que o povo queria um rei, né? Porque outras nações queriam um rei, e Samuel não gostou do povo querer isso, né? Mas aí Deus falou assim, eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. Que outros sejam rei, e eu já sou o rei deles. Então, assim, botando para a igreja, Jesus é o nosso rei. Quer dizer, assim como no Velho Testamento, Deus era o rei do povo de Israel, e o povo queria outro rei. Hoje, as pessoas também querem tirar Jesus como rei, quer buscar outras coisas que estão no mundo. A gente tem essa tendência de ficar copiando o que outras nações, que outros lugares têm. E aí acaba trazendo para a igreja que é de Cristo, que é dele. Ele que estabeleceu, ele que reina. Então, a gente tem que tomar esse cuidado para não tirar Jesus como rei, né? A gente tem que deixar Jesus reinar na igreja dele e reinar em nós, primeiramente, nosso coração. E ele que manda, né? E tem que seguir as regras dele e a gente ter esse cuidado para não estar copiando como o povo de Israel se desviou. E ver que hoje em dia não é diferente. O ser humano tem essa tendência a querer acrescentar coisas que Jesus não mandou fazer. É verdade. Viu? Desculpe aí. Eu que agradeço você. Só implementando que muitos dos problemas que nós temos, eles saem do nosso próprio meio. E eu creio que muitos desses problemas poderiam ser evitados. Eu sei que vai gerar dor e sofrimento, eu não tenho dúvida disso. Quando os próprios guias da igreja deveriam estar notando e observando os irmãos, né? Nós temos um problema de prática na Igreja do Senhor, aqui no Brasil, pelo menos, né? Porque é onde eu vivo, e eu vejo esse problema de uma forma recorrente, né? Que as pessoas que estão conduzindo a igreja, elas são confundidas com pessoas que devem estar investindo todo o seu tempo na evangelização dos de fora, ou trabalhando para a igreja, fazendo todo tipo de serviço, seja lá como for. Isso é um erro muito, muito grande que impede muito aí o crescimento da igreja, inclusive. Os pastores, os evangelistas, na Bíblia, na Palavra de Deus, no Novo Testamento, eles são pessoas que o seu tempo é usado para trabalhar, para edificar os irmãos, os santos, a igreja. Ele conhece, ele visita os membros, ele sabe o que a igreja precisa, ele ensina, ele está junto ali, sofrendo junto, caminhando, se alegrando, ensinando, né? Está treinando pessoas. Esse é o papel principal
da função dos evangelistas e dos pastores na igreja bíblica, que estava na mente de Cristo. É claro que eles, como irmãos, devem pregar o evangelho, mas de forma ministerial, ter o seu tempo para ter um monte de estudos bíblicos com de fora e não cuidar da igreja do Senhor, essa não é a função para pastores e para evangelistas, como função, como área ministerial. E nós enfrentamos, às vezes, esse conflito do que faz um evangelista, qual é a função, ou um pastor, qual é a função de um pastor dentro do grupo de pastores na igreja do Senhor. E, às vezes, o pastor ele se torna um pastor de domingo, né? Ele só fala com os membros no domingo. Ou um pastor de escritório, né? Fica ali recebendo no escritório, né? Ele não leva, não anda, não caminha com as famílias, com as ovelhas, né? Não conhece tão bem. Então, nós precisamos tomar cautela, né? Nós que, se há aqui alguns que conduzem, que foram chamados por Jesus para servir na condução do rebanho da igreja, olha, nós devemos pensar muito bem, porque é muito mais responsabilidade do que privilégio, viu? E o rebanho não é nosso, vamos olhar para a congregação e prepará-la de uma maneira que ela possa prosperar no Senhor. Invista o seu tempo naquilo que é o seu ministério, não se deixe levar. É muito comum, às vezes, um evangelista ir para uma congregação e ele chega lá e perguntar para a igreja o que é que vocês querem que eu faça, né? Bem, quem conduz quem, né? Precisamos tomar cuidado. Por outro lado, vamos pregar o evangelho e ficar nele. Esse é o ponto. Quero agradecer muito a presença de todos os irmãos aqui, nós passamos aí uns minutinhos, peço perdão para aqueles que talvez ficaram um pouco assim, mas acho que foi muito, muito importante, tá bom? Um beijo no coração de todos. Oi, diga lá. É bem rápido, só um comentário em cima do que você falou aí, que uma vez, uma mensagem que até vi no Enoque, pastor não gera ovelha, é ovelha que gera ovelha. É isso aí. Boa. Né? O próprio rebanho tem que gerar novos bezerrinhos. Isso aí, é isso aí. A gente vê muita disfuncionalidade. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque eu tenho não só trabalhado com congregações que tiveram problemas por causa de sua liderança, mas também de conversar com tantos irmãos que estão servindo nessa área de conduzir no Brasil aí, e a gente vê quanto erro, quanta disfunção no propósito de saber quem eles são, quais são as suas funções na igreja, e aí termina indo na onda, e quando vê, se torna um empregado da igreja. Nenhuma das pessoas que estão chamadas pelo Senhor para conduzir a igreja, ele é empregado da igreja, ele é empregado de Cristo. Ele não trabalha para a igreja, ele trabalha para Deus. É muito, muito mais complexo, né? E às vezes você vai ter que falar o que a igreja não quer ouvir. E às vezes vai colocar o seu tempo integral ali, né, na guilhotina. Mas porque o compromisso é com o Senhor, tá? Antes de que qualquer outra pessoa, é com o Senhor. Que Deus te abençoe. Foi muito bom ter vocês aqui. Seu Mindo, a Júlia, o Sérgio. Obrigado pelo culto, irmão. Deus abençoe, irmão. Um beijo no coração de todos. Boa noite, irmãos. Com Deus. Boa noite, Deus vai meus irmãos. Obrigado pelos comentários ali, viu? Boa noite, Renatão. Renatão, ficou aqui tudo, Renato. Boa noite, Renato. Valeu. Boa noite a todos. 3, 2, 1. Vou fechar.